Pai do Senhor, meus amados, aqui quem fala é o evangelista Moisés Isaías. Queria deixar uma ilustração do reino de Deus para mim e para a sua vida, conhecida como os 3 conselhos. Certo dia, tinha um homem e uma mulher, eles eram muito pobres, muito humildes. Esse homem decidiu, sair, procurar um serviço, e dar uma vida de rainha para sua esposa. E falou: esposa, vou eu procurar um serviço, você fica fiel a mim até eu voltar, porque eu vou te dar uma vida de rainha. Ela disse: fico. E a esposa disse: você também fica? Ela disse: fico. E assim ele partiu uma longa caminhada, uma longa jornada, e encontrou um fazendeiro muito rico, uma fazenda muito rica, e pediu emprego. Esse fazendeiro contratou e ele fez a proposta ao fazendeiro: ó, patrão, o negócio é o seguinte, você só me dá um prato de comer e o meu dinheiro você deposita na minha conta, para quando eu quiser ir embora, eu encontrar a minha amada que está lá em casa me esperando. E o patrão aceitou. Passou-se 25 anos da vida dele, trabalhando naquela fazenda, se dedicando, até que chegou o dia que ele foi falar: olha, patrão, eu quero voltar para casa, aquele dinheiro que eu trabalhei, tem como você me ver e me dar? Aí o patrão falou: tem sim, você dedicou 25 anos da sua vida a mim, trabalhou, fez o seu melhor, então eu vou te dar o seu dinheiro, você é mais que merecedor. Só que o patrão disse: eu posso te fazer uma proposta? Aí ele disse: pode, patrão. Você prefere 3 conselhos ou 50 mil? E ele ficou pensativo na hora. O patrão disse: não me responda hoje, me responda amanhã. Se você preferir os 3 conselhos, eu não te dou 50 mil. Mas se você preferir os 50 mil, eu não te dou os 3 conselhos. E se fosse você, o que você escolheria? Na hora, o que você escolheria, dedicando 25 anos da sua vida? Sabendo que sua esposa, que sua família é uma família muito pobre, muito humilde, o que você escolheria? E ele dormiu. No dia seguinte, de manhã cedo, chamou o patrão: olha, patrão, eu tenho uma coisa para te falar. Eu pensei muito, e eu escolhi os 3 conselhos. Eu escolho os 3 conselhos. E o patrão falou: então sente-se aí, meu jovem. E ele se sentou do lado do patrão, e o patrão disse o primeiro conselho. Anote aí na tábua do seu coração: nunca ande por caminhos estranhos, porque eles podem te levar à morte. Deus diz: aos olhos dos homens, todos os caminhos são bons, mas todos esses caminhos os levam à morte. A palavra de Deus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe um caminho: Jesus Cristo. Segundo conselho: nunca seja curioso. Terceiro conselho: nunca haja de cabeça quente. E assim ele olhou para o patrão e disse: nossa, esses conselhos devem ser muito bons mesmo, muito valiosos, pois me custaram 50 mil. E aí, quando ele ia se levantando, o patrão entrou e disse: não, meu filho, espere. Toma esse saco de pão. Toma esses 3 pães aqui. Só que o último pão, que é o pão maior, você deixa para quando você chegar na sua casa e comer com sua esposa. E assim ele fez. Foi-se embora. Seguindo o caminho, encontrou um homem sentado em cima de um bezerrinho. E esse homem perguntou para ele: aonde você vai? Ele disse: eu estou indo para casa, mas é muito longe. E esse curandeiro sentado no bezerro disse para ele: olha, eu conheço um caminho que é melhor, que é mais curto e você chega mais rápido. Vai por ali, que ali em um instante você chega lá. Aí ele começou a ir pelo aquele caminho. Aí foi quando ele lembrou do primeiro conselho que o patrão lhe disse: nunca ande por caminhos estranhos, porque ele pode te levar à morte. Aí ele agradeceu a Deus pelo primeiro conselho e voltou a seguir o caminho certo, o caminho que ele estava seguindo. E mais para frente ele ficou sabendo que aquele curandeiro ofereceu aquele caminho para ele, e aquele caminho levaria à morte. Ele seria assaltado e seria morto. Olha o tamanho do livramento que ele teve com o primeiro conselho. Segundo conselho, ele pousou no hotel e foi dormir. Certa noite, uma gritaria, alguém gritou: ah! Gritaram à noite. Aí todos os outros hóspedes foram ver o que era, e ele permaneceu no canto porque ele se lembrou do segundo conselho: nunca seja curioso. No dia seguinte, o dono do hotel
Bateu na porta do quarto dele e disse: nossa, todos saíram e todos morreram, só você ficou. E ele mais uma vez agradeceu a Deus, porque ele não foi curioso. Se ele tivesse saído, ele tinha sido morto, para ver o que tinha acontecido. Terceiro e último conselho: ele chegando na porta de casa, ele viu a sua esposa, acariciando o rosto de um homem. E ele ficou indignado, ficou furioso e queria ir até lá e tirar satisfação com ela. Aí foi quando ele lembrou do terceiro conselho: nunca haja de cabeça quente, porque pode ser tarde demais. E ele dormiu ali no meio do mato, ali na fazenda, e tomou a decisão: eu vou voltar lá para o meu patrão, vou trabalhar lá, só que antes eu vou lá dizer uma verdade para ela. E aí ele bateu na porta da casa dele, bateu 3 vezes. A mulher abriu a porta e quando viu ele, foi abraçar, muito contente, muito feliz. Se passaram 25 anos. E ele empurrou ela e disse: afasta-te de mim, sua traidora, você me traiu. Eu dediquei 25 anos da minha vida, fui fiel a você. E você não foi fiel a mim, você prometeu, sua mentirosa. E ela disse: não, deixa eu explicar. E ele: não quero mais explicação, eu vou voltar para a fazenda do meu patrão. E aí foi quando ela gritou em alta voz: aquele homem que você viu na janela é o seu filho. Após se passaram 25 anos e eu estava grávida de você. E ele rapidamente pediu desculpa, abraçou a esposa e disse: onde está o meu filho? E ela disse: está ali. E ele foi abraçar o filho. E ele disse: olha, mulher, eu tenho uma coisa para te dizer. E ela disse: diga. Entre os 3 conselhos e os 50 mil, eu escolhi os 3 conselhos. E é uma longa história. Após, mulher, eu não trouxe dinheiro nenhum. Eu trouxe somente esses 3 conselhos. E esses 3 conselhos foram bem valiosos. Valeu mais do que 50 mil. E a mulher disse: tá bem. E disse: olha, mulher, mas eu tenho aqui um último pão, que meu patrão disse para mim comer só quando eu chegar em casa. Vamos sentar na mesa e vamos orar antes de comer esse pão. E ali eles oraram e agradeceram aos livramentos que o Senhor deu, com os 3 conselhos. Agradeceu a tudo ao Senhor, porque pelo que Deus tem feito, pelos livramentos que foi na caminho da verdade, a jornada foi muito longa. E quando ele pegou o pão para repartir o pão, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ele repartiu o pão, lá dentro do pão estavam 50 mil. Estavam 50 mil dentro do pão. E eles se alegraram e se animaram e ficaram muito felizes. E aquilo ali ia resolver a vida deles. Olha o tamanho da fé, a confiança. Os 50 mil estavam dentro do pão quando eles repartiram. E aonde entra, Moisés? A palavra de Deus, nessa ilustração do reino de Deus, está no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Jesus diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa ilustração do reino de Deus e que Deus te abençoe.